Esse é o Me Conta Mais. O negócio é o seguinte, a gente conversou com os contadores do nosso programa de afiliados. E a gente descobriu que a maior parte dos nossos afiliados são escritórios de contabilidade que tem mais ou menos 10 pessoas trabalhando ali dentro e a galera gosta demais de consumir conteúdo top, conteúdo foda, conteúdo direto ao ponto, o que a gente passou a chamar de educação funcional. E a gente se arretou com isso e a gente decidiu fazer um programa de podcasts que entrega conteúdo de verdade, sem mimimi, sem blá blá blá, diretamente aqui, eu, você e o nosso convidado, tá certo? Falando coisas que realmente fazem diferença pra você em todas as áreas da sua empresa de contabilidade para você assistir com o seu time, tá certo? A gente vai cobrir aqui nesse programa tudo. Vendas, marketing, leis, coisa de contabilidade, tudo que você precisa saber para rodar a sua empresa direitinho, tá certo? E hoje eu tô aqui com meu brother Matheus, tá certo? CEO, fundador da Moonflag, uma agência que tem nada mais nada menos do que 200 clientes, 200 contadores, CNPJs, que são clientes dele. O cara é especialista em marketing digital. E aí o negócio é o seguinte, sem mimimi, sem blá blá blá, o rolê é assim, ó. Eu e você sabemos que a maior parte dos clientes que você tem vem de recomendações, vendas orgânicas, tá certo? E esse maluco que tá aqui comigo, ele simplesmente é uma das maiores autoridades do Brasil em vender além das vendas orgânicas. Ou seja, hoje, aqui, depois que acabar o último minuto desse podcast, você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer para vender mais do que você vende hoje das suas indicações. Matheus da Moonflag. Uau! Gostou, bonitão? Muito bom. Você tá isso. maluco, rapaz? Gente, felicidade de estar aqui com vocês. É isso aí. Mas antes de a gente começar, roda a vinheta aí, velho. Matheus, o negócio é o seguinte. A primeira pergunta que eu ia te fazer era se você tá no Tinder. Eu tô no Tinder? Mas agora eu tô sabendo que você não tá mais no Tinder. Não tô no Tinder. Então eu vou mudar de pergunta. Pô, por favor. Show? Por favor, senão você vai me complicar. Inclusive, não estou no Tinder. Minha câmera ali, ó. Eu não estou no Tinder. Isso aí. Bichão, me diz uma coisa. Agência focada em contabilidade. Da onde veio essa ideia, bicho? Cara, muito interessante você perguntar. Primeiro, gente, muito bom estar aqui com vocês, viu? Pô, que felicidade. Eu venho de escritório de contabilidade, né? Quem me conhece já sabe, né, mocinho? Você me conheceu, eu tava no escritório de contabilidade. Faz um coração, faz um coração. Mano, sem dúvida, esse daqui vai ser um dos melhores conteúdos que eu vou ter feito no mercado de contabilidade. Chururu. Mas vamos lá, rapidinho, gente, ó. Talvez você que tá me vendo aqui, me ouvindo, talvez já tenha visto um anúncio meu na internet, que pode ter sido por intermédio de tráfego pago ou até mesmo um sinal divino para você entrar em contato com a Moonflag. Uma das maiores assessorias de marketing e vendas para contadores de todo o Brasil. Vamos lá, por que eu tô falando isso? Eu vou para Recife, cara, tem 2 semanas. Tava lá em Recife num evento da Aline Portela, que é nossa embaixadora, inclusive, um evento muito massa. Mulheres empreendedoras com contabilidade, muito foda. E mulheres empreendedoras na contabilidade. Cara, muito foda a organização que esse evento trouxe e a visão que ele trouxe pra mim sobre o empreendedorismo feminino, que talvez é uma coisa que no mercado contábil é bem pouco discutido e lá foi uma pauta muito importante. Mas enfim, o que eu quero chegar? Eu fui lá nesse evento, teve um jantar, né, no evento, aquele jantar, aquela coisa, network, sabem como é que funciona isso, né? E aí a moça falou pra mim o seguinte: meu, eu te vejo todo dia nos meus stories, cara, todo dia aparece pra mim você, todo dia aparece pra mim. Eu falei, mano, eu sei o que vocês estão fazendo, mas tá dando certo. E é isso, né, cara? A gente tá trabalhando há 3 anos dentro do mercado de contabilidade. São 3 anos de um crescimento em formato bootstrap. Você que vem desse universo de startup sabe bem o que é isso. Ou seja, é importante, eu sempre falo isso pra quem tá nos ouvindo, porque muita gente acha que a gente é financiado, Moacir. Muita gente acha que a gente recebeu aportes, não que tenha problema nisso, mas não é o nosso caso. Então a gente cresce, meus amigos e minhas amigas, desde o primeiro escritório que a gente atende até hoje, né? 200 clientes ativos e com uma projeção de crescimento cada vez maior, a gente conseguiu fazer isso através das estratégias que nós auxiliamos nossos clientes a fazerem também. Então, assim, eu vivo daquilo que eu presto serviço, cara. Que foda. Sabe, é casa de ferreiro e espeto de aço aqui. Uau, é isso! Bonito, gostei. Muito bom, né? Então é essa a ideia. E aí, assim, você perguntou, né? A gente vem do escritório de contabilidade, né, cara? Eu até tenho que tomar cuidado porque você já me conhece aqui desde antes. Pra quem tá aqui nos ouvindo, né? Eu e o Moacir, a gente já tem um relacionamento antigo que coincidiu, né? De agora tá se tornando aqui num conteúdo com a Company Hero. Mas, assim, eu conheci o Moacir, eu tava no escritório de contabilidade. Quem já viu algum vídeo meu, algum podcast ou algum webinar sabe disso. Eu trabalhei na área fiscal de escritório de contabilidade. Então, Moacir, cara, muito diferente de marketing, eu fazia apuração de imposto.
Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, entrega de obrigações acessórias. Vocês que estão nos ouvindo aqui sabem bem o que é isso, né? Então eu vivenciei isso dentro do escritório de contabilidade. Na época eu tava naquela coisa, né, que, pô, qual curso que eu vou fazer? Vou fazer faculdade de contabilidade ou não? Então eu já tinha um pezinho na publicidade, que eu gostava muito de design. Então eu escolhi fazer curso de publicidade e propaganda, mas eu tava dentro do escritório contábil. O que aconteceu? Nesse momento que eu resolvi fazer esse curso de publicidade e propaganda, ao invés de o escritório que eu tava, já naturalmente, né, já me colocar para arrumar o caminho do bom viver, como diria minha mãe, eles viram nisso uma oportunidade. Eles falaram, cara, Matheus, a gente já quer construir uma área comercial, já tem um tempo, e você agora fazendo comunicação e conhecendo, né, da área fiscal, é uma oportunidade para a gente botar esse plano em ação. E aí, na ocasião, isso a gente está falando em torno de uns 6 anos atrás. A gente começou a fazer um movimento ali da área comercial dentro de um escritório de contabilidade, que é um escritório, talvez, como muitos de vocês estão nos ouvindo aqui, tradicional, 20 anos, tinha ali escritórios, tinha ali clientes, né, de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, era um cenário muito próximo, talvez da galera que está nos ouvindo. E a gente começou esse movimento da área comercial, que era pouco comum. E a partir dali, cara, acho que eu desempenhei um trabalho bacana, tanto através das indicações, que é o que tu tá falando agora. Então, eu trabalhei muito isso, mas também começamos a trabalhar marketing digital. Também começamos a trabalhar um processo mais ativo de captação de clientes, que veio a ser o embrião ali do que se tornou a Moonflag posteriormente. Porque a gente, cara, pra vocês terem ideia, eu entrei na área comercial como a primeira pessoa e saí de lá, tinham 4. Então, foi um negócio que funcionou super bem. Então, dali, querendo ou não, veio o insight. Cara, se a gente aqui conseguiu fazer isso, cara, como é que tá esse cenário de contabilidade em relação a marketing e vendas? Né? E a gente começou a ver que tinha oportunidade. Saí do escritório de contabilidade em 2020, faz exatamente 3 anos neste mês de outubro, e aí iniciei a Moonflag. E aí o que vai vir a partir de agora é o que a gente vai conversar na nossa pauta. Mas essa é a história, cara. Foi daí que veio esse link de contabilidade, de marketing, e até mesmo eu atribuo muito isso ao nosso resultado, de certa forma, rápido no mercado de contabilidade. O fato da gente ter vindo de um escritório contábil, eu e meu sócio. É sobre isso. A lua é o limite. Muito bom. Ou nem o céu mais é o limite, né? Nem o céu mais é o limite. E aí o seguinte, o que acontece, né? O Matheus tava falando na história dele ali, pô, ele saiu da empresa com 4 pessoas na área comercial, que é uma baita de uma vitória. Só que o negócio é o seguinte, a gente fez um estudo de mercado na Company Hero, da quantidade das características dos contadores no Brasil, aquela coisa toda e tal. E aí, assim, a grande maioria dos contadores das empresas, os CNPJ, é o amigo ou a amiga, isso, dono do escritório, tem lá mais ou menos 10 pessoas trabalhando, e assim, e é isso. Uhum. E qual é a grande dor do processo, né? O cara só vende por venda orgânica, ou seja, indicação, a boa e velha indicação. É isso aí. Né? E isso parece ser muito legal, o custo de adquirir um cliente é baixíssimo, porque é ali, né? Então você tem um escritório de 10... Ele é invisível, né? Invisível, perfeito. Só que o negócio é o seguinte, o empresário não tem nenhum domínio, controle sobre a quantidade que a empresa cresce, assim. Aí. E eu não queria estar nessa posição, porque é um negócio agressivo, faca no dente, né? Exatamente, essa é a nossa pegada, né? Essa é a pegada, exatamente. Então assim, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade ou não é verdade? 200 clientes depois, não sei quantos anos atuando nesse espaço, é verdade que a maior parte dos computadores só vende por indicação? É verdade pura, mas também é uma verdade que eles estão procurando mudar isso. Posso contar uma historinha? Sabe que eu falo muito, né? Vamos. Sabe que eu falo muito. Se você precisar, você não precisa ter... controlando o tempo ali. Não precisa ter dedos, pode me cortar. Mas eu vou contar uma historinha. Eu quero muito, muito, muito que você que tá ouvindo essa historinha, pode comentar aqui. Fala, Matheus, você tá viajando ou não? Matheus, realmente faz sentido isso. Mas eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu tive a felicidade, né, cara, de passar por essa transição. Digamos assim, hoje a gente tem as vertentes, contabilidade digital, não, o meu é contabilidade online, não, aqui é contabilidade consultiva. E assim, hoje a gente tem esses rótulos, né, que eles permeiam o mercado de contabilidade. Então, cada pessoa se identifica com uma bandeirinha. No final das contas, todas as empresas prestam serviços de contabilidade e atribuem, né, esses rótulos como uma forma de autoralidade. Então, é tipo assim, olha, o meu é digital, então ele é desse jeito, o meu é consultivo, então ele é assim. Então você pode esperar isso e isso de uma empresa de contabilidade digital, consultiva e whatever. Mas eu vou contar uma história brevemente para chegar nesse ponto e por que essa é uma dor importante hoje que quem está nos ouvindo, né, se é dono de empresa de contabilidade, sente. Pensa comigo. Escritório de contabilidade há 15 anos atrás, não muito distante, há 15 anos atrás. Eles tinham um modo operante muito diferente. Então pensa o seguinte, Malcir, imagina o escritório de contabilidade há 15 ou 20 anos atrás, ele era muito mais analógico, beleza? Beleza. Então assim, a troca, o intermédio de informações entre o cliente e a contabilidade, ele acontecia de uma forma muito mais analógica. Então era muito comum eu mandar um motoboy buscar um malote com informações que vão ser digitadas no meu escritório, e essa informação muitas vezes se perde no meio de um caminho, enfim. Cara, você tinha uma dificuldade de troca de informação natural,
natural, que todo tipo de negócio sofria. Lembrando que a gente está fazendo um recorte aqui para o mercado contábil, mas isso que eu estou falando para vocês vale para vários outros segmentos. Ok. Show. E aí o que acontece? A tecnologia vem avançando nesse mercado de contabilidade. Aí, meu amigo, acontece, eu não sei qual foi o ano exatamente, mas eu acredito que tenha sido entre 2010, 11 até no máximo 2015. Vem um boom de contabilidades online. Né? Eu acredito que eu posso mencionar aqui, e vem, não é surpresa para ninguém, Contabilizei, vem Agiliz, vem vários outros players enormes que, de certa forma, chacoalham esse mercado de contabilidade. Em qual sentido? Cara, imagina o seguinte, antes, qual era a precificação do contador? Cara, tu é um PJ, tu emitiu uma nota por mês, legal, seu honorário vai ser um salário mínimo, meio salário mínimo. E isso vinha defasado, isso estava defasado. Porque, à medida que a tecnologia avança, você concorda que eu reduzo o tempo para processar, né, as informações de uma empresa que tem um volume pequeno? E o Contabilizei, ele vem justamente nessa tangente. Então ele vem falar, meu amigo, se você paga aí R$1.000 de contabilidade, eu faço aqui por 59, 49. O que é obviamente uma mentira. Eu acho que hoje todo mundo sabe qual é o papel de uma startup de contabilidade online como Contabilizei, e qual é o papel de uma contabilidade que tem um atendimento mais consultivo, mais direcionado. Eu acho que todo mundo sabe hoje quais são os papéis de cada um. Mas na época, vocês não sabiam. Na época ficou um medo, cara. Tipo assim, bicho, e agora? Ferrou, meu, os caras vão tomar todos os nossos clientes. Hoje é sabido que, cara, tem um perfil de cliente que vai para esse tipo de contabilidade, mas tem um perfil de cliente que não vai, que simplesmente não vai ser atendido. Só que naquele momento isso balançou muito. O que aconteceu nesse momento, Malcir? Cara, a tecnologia permite, então, uma empresa de contabilidade atender 20 mil clientes, 40 mil clientes, que é o caso da Contabilizei hoje. Olha que doideira. Então, eu, como escritório de contabilidade, não importa se eu estou atendendo X, Y ou Z clientes, eu vou me preocupar com a tecnologia do meu processo. Compreende até aqui? Então, antes não era uma coisa que eu me preocupava tanto. A partir do momento que vem um chacoalhão desse de mercado, eu começo a me preocupar com a tecnologia do meu processo, porque eu tenho que ser eficiente. O mercado exige que eu seja eficiente, para que eu consiga ser competitivo. Por mais que eu não vá chegar naquele ticket super baixo, que inclusive nem eles hoje mais praticam, mas, cara, eu preciso ser eficiente. Então vem-se um movimento muito forte no mercado de contabilidade de tecnologia. Tecnologia. Cara, só surge software para isso, software para aquilo outro. Cara, vocês, mais uma vez, comentem isso, eu tô viajando. Pô, tem um monte de ferramenta. Hoje tem escritório de contabilidade que, cara, tem 15, 20 ferramentas rodando. Entendeu? Então você aumenta muito a eficiência. Beleza? O mercado se torna mais competitivo, que antes era uma empresa de contabilidade online, hoje, sei lá, cara, são milhares de empresas que oferecem a mesma proposta de valor, que é um serviço muito limitado, mas um ticket médio muito baixo, a briga é preço. Beleza? E hoje você vê esse mercado muito pulverizado, um mercado muito dividido entre várias ofertas de valores, e a gente precisa encontrar qual é a nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Só que acontece, no resumo da ópera, escritórios de contabilidade no geral ganharam muita eficiência com empresas de tecnologia, e eles agora abriram um outro gargalo, que é beleza, agora eu consigo atender muito mais cliente. Cadê o cliente? Ponto. Então, assim, cara, eu vejo muito essa jornada muito clara na minha cabeça. Tipo assim, hoje uma equipe que antes era capaz de atender 100 clientes, hoje atende 200, hoje atende, sei lá, muito mais, porque a automatização facilita. E eu tô falando de atendimento com qualidade, cara, gerando ali balanço, gerando DRE, fazendo realmente a contabilidade. Só que aí vem uma outra dor. Onde é que tá esse cliente que esteja disposto a pagar esse tipo de serviço? E aí eu acho que aí o marketing digital ele se torna uma dor muito eminente dos escritórios, que aí você vai procurando alternativas para alavancar crescimento. Entende? Então, esse é o paralelo, essa a historinha que eu conto na minha cabeça que faz com que a gente chegue no momento que a gente está hoje, que é onde eu vejo muitas empresas de contabilidade buscando alternativas para alavancar esses crescimentos, porque eles têm capacidade de atender. Do caralho, esse histórico. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, que é o seguinte, essa revolução que o Matheus falou, ela é real, aconteceu em todos os segmentos, assim. Total. Nos últimos 20 anos foi uma loucura que aconteceu no mundo. Eu peguei parte dessa revolução na Austrália, peguei parte aqui no Brasil, tá sendo incrível. Mas deixa eu fazer um recorte aqui, que é o seguinte, para você que tá nos assistindo, amiga contadora, o negócio é o seguinte, nessa revolução toda que aconteceu, apareceram os famosos endereços virtuais. Isso aí. Que é o rolê da Company Hero. Aê! Ó o merchan. Não, falando sério agora, sem sacanagem nenhuma. Pra você que chegou aqui que não conhece a Company Hero, bicho, pra aquele cliente pequeno, o que eu carinhosamente chamo de PJ, ele só tem 3 opções na vida dele. Ou ele contrata um escritório, que ele não tem dinheiro pra pagar. Não vai fazer isso? Ou ele bota na casa dele, bota o endereço dele na internet pra todo mundo ver, aquela coisa toda. E se ele se mudar, ele se fudeu, porque ele tem que pagar a mudança na junta comercial, não sei das coisas e tal. Ou então, ele compra um endereço top, nos melhores endereços das maiores cidades do Brasil, com o maior provedor de endereços virtuais do Brasil, que é... Tcharam! Company Hero! Aê! Muito bom, é isso aí. Então, revolução em cima de revolução, né? Perfeito. É isso. Total. Então,
é incrível como isso aconteceu e talvez você que está nos assistindo seja jovem demais para entender o que passou logo ali atrás. Mas o caminho foi esse. E aí, assim, ó, voltando, costurando com tudo isso que a gente falou, para pensar comigo assim, ó. Você é contador, você faz atendimento de clientes, ou você é dono de contabilidade, você é sócio, e aí você quer crescer mais do que você cresce organicamente, ou seja, por meio de indicações. Matheus, que porra eu faço agora? O que eu faço, mano? Como é que eu faço com isso? Bom, vamos lá. Seguinte, galera, quem já me conhece já de um tempo, vou olhar aqui nos seus olhos, você já viu conteúdos que eu faço aí na internet, sabe que eu costumo priorizar uma coisa muito importante na relação de qualquer empresa com o cliente, que é transparência. Tá? Inclusive, isso é uma coisa tão genuína, cara, que a gente lá na Moonflag, a gente tem os valores. A gente não tem muita arrudeio, não. Entendeu? A gente não tem muita arrudeio. Mas o primeiro valor é transparência. Transparência radical com o cliente, transparência radical naquilo que eu falo, transparência radical interna entre as pessoas. Então, eu acredito muito nessa parada. Então, a primeira coisa que eu gosto de é desmistificar. Ó, a minha barba roçando no microfone, daqui a pouco o rapaz briga comigo. Tá muito sexy. O Adriano. Isso. Meu Deus. O que acontece? Cara, eu gosto de desmistificar essa ideia de que o marketing digital puto, mas eu vou pro marketing digital, que aí sim. Cara, eu ouço tanta coisa, moço, que eu chego numa oportunidade como essa de falar, eu fico até nervoso. Mas vamos lá, vamos partes a partes. Partes por partes, né? Primeiro ponto, né? Cara, marketing digital é um canal. Todo mundo concorda com isso. Marketing digital é um canal. Tamo junto. Beleza? Não é a solução de todos os seus problemas. É um canal que você vai usar estrategicamente dentro de um plano de negócio. Eu vou explicar. Você vai sair daqui sabendo tintim por tintim, meu amigo, minha amiga. Fica tranquilo. Mas, cuidado com as expectativas que você coloca dentro de um canal, porque ele nada mais é do que um canal. Não. Perfeito? Então, esse canal, ele é super eficiente, ele tem as suas características, ele tem as suas particularidades e ele tem os seus modos operantes e você tem que aprender a lidar com ele. Beleza? Você vai sair daqui sabendo tudo isso. Mas vamos lá. O marketing digital, ele é um canal muito potente, mas ele é um canal. A gente tem outros. A gente tem a própria carteira, fomentando novos negócios. Por exemplo, tem muita empresa aqui que está nos ouvindo. Porra, cara, você tem 100 clientes na sua carteira. Concorda que justamente produtos como o da Company Hero podem potencializar um aumento de receita dentro da carteira? Company Hero merchan novamente. Lá. E é verdade, cara. Às vezes, por exemplo, a gente tá sempre... Cara, vamos lá. Eu acho que tem diferenças entre gestão estratégica de negócio em todas as frentes. E, cara, a partir do momento que você aí do outro lado, que está na posição de dono de escritório de contabilidade, assumiu uma postura profissional sobre a sua função dentro do escritório, o jogo muda. O jogo muda. Então, assim, eu acho que o ponto de partida é esse. Cara, primeiro, qual que é a meta? Segundo, qual que é o objetivo? Terceiro, cara, tu quer mais rentabilidade, tu quer maior número de clientes, que vai possivelmente trazer maiores possibilidades de produtos, como o que a gente está falando aqui da Company Hero, o que você quer? Cara, enquanto você não tiver essa resposta, você pode sofrer, né, consequências por simplesmente tomar ações sem saber exatamente qual ponto você está e qual ponto tu quer ir. Tá? Então, isso é muito importante. Posto isso, eu vou considerar que você já sabe para a tua empresa qual é o caminho que você quer e a partir daí você quer alternativas para o crescimento. Show de bola, meu amigo, é isso. É isso, é aí que eu entro, cara. Eu falo, bicho, tu quer então aumentar essa tua carteira? Tu quer então aumentar esse número de clientes? Tu quer então aumentar essa potência comercial que você tem? Legal, eu entro dentro, né, da sua estratégia como um potencializador. E aí, cara, provavelmente a Moonflag é uma das empresas que tem um maior número de cases, né, de pessoas, empresas contábeis que vendem através da internet. Eu vou contar um pouco desse nosso método, mas é importante, Malcílio, eu gostaria de reservar um tempo para falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui antes, justamente priorizando essa questão de transparência aqui. É muito importante que você, como uma pessoa que está na cadeira de CEO, saiba qual que é o objetivo que tua empresa tem para um exercício, para um período, para um semestre, para um ano. Você não pode abdicar dessa função, você não pode delegar isso. Isso é importante falar. Um conteúdo como esse daqui talvez seja muito importante, assim como tem vários outros aí na internet. Company Hero fazendo um trabalho como esse, sensacional, cara. Sensacional. Porque isso daqui é uma parada que vai abrir a cabeça. Eu falo porque eu também tô nessa posição hoje. Cara, eu sou CEO da Moonflag. Pô, eu tenho que estar todo momento pensando qual que é a direção que eu tô indo. E medindo meus KPIs para saber se essa direção vou atingir da forma que a gente tá indo. Mas quem que vai fazer essa pica? Quem decide sou eu. Cara, tipo assim, eu tenho que falar, mãe, eu vou pra cá, cara. Ah, vai doer, vou passar por isso, mas eu tenho que ir, velho. Eu tenho que fazer dar certo. Principalmente numa empresa de 10 pessoas, né? Cara, que é a grande maioria. Aqui. Exato. Então, assim, a gente tem que assumir esse protagonismo, beleza? Então, partindo desse princípio, aí a gente vai pros canais. Cara, lembrando sempre, você tem vários canais. Você tem o outbound, você tem o inbound, né? A gente tá falando de marketing digital e um processo mais ativo de prospecção ativa. A gente tá falando de indicação da carteira, você tem grupos de network que vão se trabalhar, você tem várias possibilidades. É importante botar isso na tua cabeça. Você não tem só um caminho, ai meu Deus, eu só posso viver se for através disso. Não, você tem várias possibilidades. Você como CEO tem que entender qual que é o canal que tende a performar melhor. Minha dica, teste, experimente.
Cara, pô, experimente, participe de grupo de networking. Cara, faça prospecções ativas, faça inbound marketing também. Perfeito? E faça inbound marketing como flag ainda, que é muito melhor. Que é muito melhor. Agora, beleza, a partir do momento que você vai pro inbound, aí sim, vou entrar agora no meu universo. Posso? Vamos. Vambora. Então, cara, legal. Matheus, Peraí, seguinte, rapidinho. vamos lá. Uma coisa antes, assim. Vamos considerar que o nosso espectador aqui, parte dele não sabe a diferença de direita para esquerda aqui. Vambora. Então, assim, vamos lá. Que diabo é isso? É um anúncio que o cidadão vai botar lá no Google Ads, no Instagram, no Facebook, no TikTok. E aí esse anúncio leva o amigo para uma página. Perfeito. Nessa página, o amigo submete um formulário. É isso. E vai conversar com o contador. Beleza? Isso aí. Show. É até uma analogia mais clara para esse negócio, porque realmente o que acaba complicando muito a nossa vida, que trabalha com marketing digital, Moacir, é que existem muitas teorias, né? Então, tipo assim, mas fulano falou que faz assim e dá certo. Mas outro ciclano falou que faz assim e dá certo. E a bem da verdade, cara, é que não tem uma regra, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Que eu vou falar pra você, olha, a fórmula mágica é essa. Porque se existisse, convenhamos, meus amigos, todo mundo estaria fazendo, estaria todo mundo milionário, então não é isso. Mas tem algumas premissas básicas, que aí eu acredito que eu posso contribuir com quem está nos ouvindo, porque eu atendo empresas como a sua, tá? Atendo empresas como a sua e elas performam na internet. Então, eu acredito que se você aplicar o que eu vou falar a partir de agora, vai funcionar. Então, tem algumas premissas básicas aí que a gente precisa seguir. Primeira delas, vitrine. Perfeito? Então, vamos lá. Basicamente, o jogo da internet ele é muito parecido com o jogo da vida real. Como? Vou explicar. Pensa o seguinte, vocês que estão nos ouvindo aí, talvez você mora numa cidade que seja uma cidade mais cosmopolita, como a gente está aqui em São Paulo, talvez seja uma cidade mais interiorana, não importa. Seja uma cidade mais interiorana ou uma metrópole, você tem um centro, beleza? Então você tem um centro das cidades. No centro da cidade sempre tem um comércio que é muito antigo e que está lá, cara, há 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Sempre tem, velho. E você vê que o cara não muda, mano. O cara tá lá há 50 anos, ele tá igual e ele tá lá. E ele atravessa gerações e ele tá lá. E você olha até destoa. Eu tô aqui na Teodoro Sampaio, aqui em Pinheiros, e lá você vê você vê tipo assim, a portinha pequenininho, o negócio, você fala, caramba, meu, no meio de um conglomerado, Pinheiros, Faria Lima, então você tem uma portinha pequenininha ali e o negócio tá lá, 60, 70 anos, e vence, e vende, tá de pé, e segura o rojão, né? Por quê? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que esse cara não quebra, sendo que, tipo, tudo ao redor dele tá se transformando, e, cara, tudo tá ficando uma loucura, o prédio engolindo ele aqui, mas ele tá lá e ele tá de pé. Vou explicar para vocês que é a mesma razão pela qual você vai dar certo no marketing digital ou não. Tráfego. Passa pessoas na porta desse cara todos os dias. Bicho, não importa se esse cara tem uma vitrine feia, se esse cara tem um produto que não é tão maravilhoso assim, passam milhares de pessoas na porta do cara, bicho. Alguém vai comprar. Ponto. Alguém vai comprar. Então, sacou? Na Paulista, vai lá na Paulista, mesma coisa. Tem lá cara, tem lojas monstruosas e tem a vitrine pequenininha. Cara, as duas estão lá, beleza? Ponto em comum entre elas, tráfego, beleza? Então na internet é a mesma coisa, Moacir. Então assim, vamos lá. Matheus, então você está me dizendo que não importa o meu site, não importa a minha landing page. Se eu gerar tráfego, eu vendo? Vamos lá, as premissas básicas. O tráfego é uma premissa. É importante. Mas você concorda que se esse cara que tá na lojinha, na portinha pequenininha, se ele tivesse, imagina uma vitrine bem legal. Porra, sexy. Aquela que você passa e vem um cheirinho ali na rua. Imagina se ele tivesse um produto exposto de uma forma maravilhosamente linda. Daria mais vontade ainda. Venderia mais ou menos? Venderia mais. Opa. Ótimo. Então você tem que partir desse princípio básico. Por isso que a gente acredita muito nessa parada mesmo, real, sabe? Então vamos lá. Então você, escritório de contabilidade, vai entrar no marketing digital, ou até mesmo já está, né, trabalhando com marketing digital. Se pergunte, como é que está a sua vitrine hoje? Cara, qual o poder de convencimento que ela tem? Se você quer trabalhar com empresas que estão abrindo CNPJ, que é o caso que a Companhia Rio pode te ajudar pra caramba com o endereço fiscal, mas vamos lá, você está focando muito em empresas que estão iniciando, abertura de CNPJ. Cara, quem entra no teu Instagram, o que ele enxerga lá? Ele consegue conectar? Quem entra no teu site, o que ele enxerga lá, ele consegue conectar? Você leva facilidade pro cara, você leva uma desburocratização do negócio? Ou não, você tá sendo mais um complicador? Então, tudo é sobre público, velho. Tudo é sobre público. Então, o ponto é, partir do princípio que você sabe qual é o público que você quer trabalhar, sou o CEO da minha empresa, concorda? Então, eu tenho que saber para onde eu tô indo. Não é isso que eu falei lá no começo? Então, beleza. A partir desse princípio, que você tem essas definições, aí sim, você precisa construir uma vitrine bacana. Pô, um site legal, cara, importantíssimo. Tem gente que acha que um erro muito comum que eu recebo também lá, a galera falando, viu, Monser? Pô, mas não, o negócio é Instagram, o negócio é Instagram. Cuidado. Não existe uma fórmula mágica dentro do Instagram, muitas vezes. Você precisa ter uma vitrine convincente. Hoje, muitas empresas buscam contabilidade no Google. Então, se tu não tiver lá ou tiver mal colocado, pode ser um problema. Ok? Então, é muito importante partir desse princípio. Eu acredito muito nessa presença
que vai desde redes sociais até landing pages e site, pô, isso é vitrine. Só que isso não resolve o jogo, porque como eu tô dizendo, se essa vitrine, pensa agora no exemplo que eu dei lá da Paulista, o cara que tá na lojinha pequenininha lá perto. Se eu tiro essa lojinha dele e boto no interior, lá na cidade que eu nasci, chamada Penedo, lá tem muito menos habitantes do que São Paulo, eu acho que acredito que tem em torno de 80 mil. Monte Carmelo, morei lá em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, tem 40 mil habitantes lá. O cara morava numa rua que, tipo assim, pô, era uma rua bem parada. Se eu boto essa lojinha pequenininha nessa rua, chance de êxito, zero. Se eu boto uma loja super bonita nessa mesma rua, também não vai vender tanto. Então, ou seja, não é só a vitrine. Você tem uma série de junções. Faz sentido isso, não sei? Toda. É isso. Então, assim, cara, eu construo essa vitrine e posiciono ela bem no lugar de movimento. E aí a gente tá falando de Google, seja orgânico, tráfego orgânico ou tráfego pago. Perceba que depois que eu boto essa mentalidade na minha cabeça, facilita as coisas. Ah, Matheus, eu vou fazer SEO? Pô, pode fazer SEO, vai gerar tráfego, não vai? Vai. A diferença vai levar mais tempo. Beleza? Para quem não sabe o que é SEO, é justamente a escrita de artigos ou trabalhar o seu site com palavras-chave que são indexadas. Ou seja, você escreve artigos ali, ó. Vou dar um exemplo lá. Quero trabalhar com empresas que abrem CNPJ aqui em São Paulo. Beleza, começo a escrever sobre problemas que essas empresas vão ter, ou desafios, ou dicas para quem quer abrir uma empresa aqui em São Paulo. Eu escrevo artigos, publico no meu site, uso um conjunto de técnicas que o Google vai entender, né, as suas palavras-chave como palavras-chave boas, ele vai atrelar isso ao teu site. Tá? Em algum momento, você pode aparecer nas primeiras colocações do Google. Qual o ponto? Demora muito mais tempo. Então, eu tenho que estar lá escrevendo periodicamente, né? Publicando, fazendo um trabalho de movimentação de backlinks, que é talvez uma referência externa de um site mandando para o meu, enfim, demora muito mais tempo. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nos pormenores, mas eu só estou explicando no geral. Demora muito mais tempo. Quando eu pago para o Google, eu falo, senhor Google, é o seguinte, eu quero botar uma grana na tua mão e eu quero já aparecer nessa avenida aí, que está entrando muita gente pesquisando. Beleza, te coloca. Então, tu paga um valor X e aí, instantaneamente, tu já começa a aparecer nessa mesma avenida. Ok? Do mesmo jeito que um cara que organicamente trabalhou por anos, você começa a aparecer ali, muitas vezes, já nas primeiras semanas e começa a receber esses contatos. Porque tua vitrine tá bacana, teu produto tá bem exposto, teu público tá bem definido e você tá recebendo tráfego. Opa, é a fórmula mágica para os negócios acontecerem. Só que o que acontece? Na internet, a gente não compra contabilidade, tá, gente? Esqueçam isso. Então, você não vai, assim, não vai acontecer assim, o cara falar, mano, legal, essa é a contabilidade dos meus sonhos, estou comprando agora. Como é que faz? Onde passa cartão? Nem a Contabilizei, que é um modelo online, cara, funciona dessa forma. Uma das maiores equipes que existem dentro da startup Contabilizei é a equipe de vendas. Porque o cara preencheu o cadastro, uma parte, rompeu, gerou lead, contato telefônico. Assim que funciona. Tá? A galera tem uma falsa sensação de que tudo acontece online. Pelo contrário, não acontece. Nem tudo. Então, assim, não vai acontecer com você. Tá? Então, a pessoa vai entrar em contato contigo, assim como ela vai entrar em contato com outras pessoas, outras empresas, e a partir dali começa um outro game, que é justamente um pouco do que a gente vai falar aqui, que é esse game do comercial. Então, assim, se a gente já botar uma régua aqui, falando assim, beleza, o que o Matheus falou que eu preciso ter uma vitrine bacana, saber qual é o meu público e construir esse negócio, já é muito bacana. E aí, nesse momento, é a hora que você para pensar se sua vitrine atende à expectativa do que você quer pro teu público, ou se está bacana, se está legal, ou se você não tem ainda, construir. E a partir de agora, eu acho que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é depois que esse contato acontece, né, o que rola, quais são os desafios. É isso aí. Só uma coisa, viu, Matheus, pra você saber, rapaz, a gente entrevistou um monte de contadores para fazer esse programa aqui. E aí, Matheus, uma coisa que eu vou abrir alguns espaços aqui durante o podcast, que eu queria saber de você é o seguinte, você que está nos assistindo nesse momento, eu vou pedir pro pessoal da produção botar na tela o meu Instagram. Eu gostaria que você me dissesse se você está ouvindo esse podcast apenas fazendo outra coisa ou se você está assistindo. Por quê? Porque se você estiver nos assistindo, para os próximos episódios ou para esse, a gente vai colocar recursos na tela. Eu entendo que não é padrão de podcast, mas também foda-se, né? A gente quer que o cara aprenda, não quer seguir o padrão. Então, assim, diga para mim lá, porque isso é super importante para a gente guiar os próximos. A gente vai mudar a história da educação dos contadores no Brasil com esse programa. O Me Conta Mais vai brocar demais. Top. Entendeu? É isso aí. Show. Vem cá, e a gente falou sobre essas etapas todas, a vitrine, aquela coisa toda. Eu queria saber o seguinte, eu tinha uma pergunta que eram os primeiros passos. Os primeiros passos eram esses, então. Cara, eu julgo que sim. Eu acho que o primeiro passo ele tá muito mais nessa definição estratégica de, pô, para onde que eu vou? Tem uma parada, cara, tem muita parada interessante aí, cara, que é legal compartilhar com a galera. Hoje você tem serviços, de forma geral, eles são commodities. Pô, por exemplo, hoje eu atendo clientes em mais de 22 estados brasileiros. E eu também tenho um cliente em Portugal e um cliente na Califórnia e Estados Unidos, acredita? Que são empresas de contabilidade. A questão é, o que eu faço? Faço marketing digital. Será que nesses lugares não tem empresa que faz marketing digital? Tem.
Óbvio que tem. Um monte. Então, por que o cara me contrata? Por que o cara me contrata, tipo, estando tão distante de mim, e muitas vezes nunca me viu pessoalmente, me contrata? Eu acho que existe uma questão aí que é pouco explorada nesse nosso mercado de contabilidade, que é o empilhamento de valor que eu coloco sobre o meu serviço. Olha só, que isso é tão doido e é tão bom de compartilhar com vocês. É o seguinte, qual que é a percepção de valor que existe sobre o serviço de contabilidade? No geral, ela não é uma percepção de valor alta, ok? Isso acontece justamente por inúmeros fatores, tá? Isso tem início já na entrega que o contador leva para o cliente, que muitas vezes ela é a guia do imposto para o cara pagar. Olha só, eu vou compartilhar um negócio com vocês muito interessante. Eu trabalhei no escritório de contabilidade e eu sentia isso do lado do escritório. Quantas vezes eu fechava com um cara, depois o cara falava, Matheus, porra, mas caramba, velho. Eu nunca falo com vocês. Quando eu falo com vocês, o cara pedia pra mim fazer uma alteração contratual pra ele. Eu falava, ó, a alteração contratual custa tanto. Mudar o endereço, inclusive, endereço Company Hero. Aí o cara pedia alteração contratual. Eu falava, cara, alteração contratual legal, vamos fazer assim, custa tanto. Eu falava, caramba, cara, mas eu quase nunca falo com vocês, velho. E você quer me cobrar ainda pra fazer isso? Não tá incluso. Meu amigo, não tá incluso, é outro serviço. Caramba e tal, não sei o que. E eu não entendi. Eu falava, cara, mas esses clientes são folgados, velho. Esses clientes são folgados, bicho. Os caras que não quer pagar, velho, pra gente trabalhar. Fala, é ou não é, né? Você não sente isso aí? Eu sentia. Aí é dor deles, exatamente. Cara, esse cliente é folgado, bicho, não valoriza o nosso trabalho. Beleza. Aí tô eu agora, na condição de ser o cara que contrata serviço contábil. E adivinha, quase nunca fala com o meu contador. Nossa, E aí, chega ano após ano, reajuste de honorário. Pô, normal, tá ligado? Normal. Pô, cara, tipo assim, minhas decisões são muito baseadas no financeiro. Tem um sócio que é contador, né? Então ele manja muito de finanças e tal, então eu uso muito, sabe, software e finanças. E a gente toma nossas decisões baseadas no financeiro, beleza? E o ponto, cara, que eu vejo os touch points são muito pequenos, né, entre o cliente e o contador, ou seja, os pontos de contato. Cara, eu dificilmente tiro uma dúvida, eu dificilmente... Porque você bota os softwares no meio e aí não tem contato humano, é isso? Tem pouco contato, é mais uma dúvida e tal. Cara, quem tá nos ouvindo sabe como é que funciona. Então, você tem uma percepção de valor menor, sabe? Agora, olha que interessante. Quando isso muda para uma ótica de especialização, de segmentação, isso cria-se um valor diferente. Por quê? Pensa comigo, se eu sou uma agência de marketing digital, você concorda que eu já tenho, por si só, um conjunto de características, onde o contador, se ele for mapear, ele vai entender alguns pontos que eu vou ter problemas e dificuldades, e eu sofro com várias, né? E provavelmente essas dores que são minhas não são exclusivamente minhas, outras empresas do meu nicho também vão sofrer. E aí esse cara ele poderia me abordar de uma forma muito diferente. Cara, tipo assim, olha, tu é uma agência de marketing, eu já sei que tu tem problema, por exemplo, com colaboradores aqui nisso. Eu sei que você tem um mercado que costumeiramente trabalha assim, assim, assim. Olha, eu sei que sua dificuldade aqui em gestão tá nisso. Você concorda que gera uma percepção de valor maior se o cara já me aborda, né, sabendo, de alguma maneira, antevendo alguns problemas que eu já tenho, e até mesmo me trazendo o seguinte, inclusive eu atendo uma empresa parecida com a tua, a gente deu uma solução assim, 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 que trouxe esse resultado. É o que eu faço, só que pro contador. Entende? O cara me contrata, muitas vezes, com um valor de prestação de serviço maior do que o que ele contrataria alguém na região dele, porque eu falo pro cara o seguinte, olha, eu tenho uma empresa de contabilidade como a tua que já vendeu X mil reais aqui comigo pela internet. E é verdade, que o contato dele tá aqui, falar com ele. Isso é muito interessante o Matheus falar isso. Muito, cara. Porque eu estava lá quando você deu o salto do seu CLT para sua... Verdade. Eu estava lá. E a gente teve essa conversa, Verdade. eu e você, sobre especialização. Aliás, tem 5 anos que eu tô aqui no Brasil, eu tô falando, todo treinamento que eu dou fala a mesma coisa, toda palestra a mesma coisa, que é o nível de especialização das empresas define o sucesso delas ou não. É Exato. exatamente isso, é ridiculamente importante. Parabéns. Então, cara, e aí o empilhamento de valor meu sobe. Tipo assim, eu costumo falar, cara, se o cara tiver uma concorrência com a Moonflag e outra agência de marketing digital, ela pode ser 10 vezes o meu tamanho. Pro contador a gente é melhor, velho. Pro contador a gente é melhor, porque a gente conhece, cara, como ninguém essa figura. E aí é a dica que eu dou pra você que tá nos ouvindo. Às vezes você tá nessa, como pode dizer, não existe tanto empilhamento de valor no seu serviço. Eu espero estar sendo claro aqui pra vocês. Cara, e aí muitas vezes que você precisa dedicar um pouquinho de tempo pra dar uma produtizada na sua entrega. Tipo assim, cara, a minha entrega ela é feita pra quem? E quem que vai receber e sofre com o quê? E qual o problema que eu tô resolvendo? Na hora que você estiver na concorrência com esse cara, e vai acontecer se você for trabalhar com a internet, você vai ter ali diferenciais competitivos que vão te fazer, cara, pesar na hora da escolha.
Entendeu? E ainda mais se esses diferenciais competitivos vêm acompanhados de provas sociais, de cases de sucesso, meu amigo, aí é batata. Então, eu gosto de mencionar, ainda em primeiros passos, só voltando um pouco antes, rebobinando aí, ainda em primeiros passos, eu diria para vocês hoje que acho que é uma grande dor dos meus clientes e de quem trabalha com marketing digital é a falta de diferencial competitivo frente a um mercado muito concorrido, cada vez mais. E aí eu tenho contabilidade por contabilidade. Eu tenho abertura de empresa por abertura de empresa. Ah, tu cobra quanto? Esse aqui cobra X. Ah, esse aqui cobra X, Y, Z. Então, assim, eu acabo entrando nessa briga, que é a briga por preço, a temida briga por preço, é uma dor constante dos caras. E por que acontece isso? É simples, porque eu não tenho... Pensa que todo mundo hoje sofre de briga por preço. Quem não sofre? Só que o ponto então eu preciso me municiar, eu preciso ter alguns... Cara, eu preciso ter alguns atributos que falam, cara, não, aqui nisso, a gente é muito fera, não tem como ser... Cara, desculpa, mas você pode até fechar com o outro, mas ó, aqui a gente é melhor, vale, entendeu? E às vezes você já tem isso, tá? Eu tô falando que você precisa construir, só precisa elencar e apresentar de uma forma. Eu ouvi uma frase de um cliente uma vez, uma empresa de contabilidade especialista em supermercados. Cara, essa empresa de contabilidade tem mais de 1.000 colaboradores. E o cara falou assim, Matheus, esse produto que eu tenho aqui, para o dono de supermercado, é ponta de lança. Ele usou essa palavra, ponta de lança. Ou seja, cara, se o cara pintar aqui, não tem como. Se ele tiver essa dor, não tem como. Ele sucumbe. Ele vai contratar. Porque é a ponta de lança, cara. É o que dói pros caras. Então, ou seja, eu acho que você precisa descobrir qual que é o teu atributo ponta de lança. Que na hora que você tiver com o cliente na mesa e falar disso, cara, o cara vai tender a fechar com você. O nosso, por exemplo, é essa questão do resultado. Cara, é marketing digital, mas vocês fazem post de rede social? Não. Ah, mas vocês fazem só a campanha? Não. Vocês fazem o site? Não. O que eu faço? Faço você vender pela internet. Cara, como? Tá aqui, toma. Olha quantos caras já venderam. Olha isso, olha o valor, olha isso, olha, toma. O cara fica convencido e fala, realmente, se eu quiser uma estratégia mais voltada para vendas, que seja juntando tráfego, que seja juntando isso, aquilo, CRM e o cacete, o Flag tá muito preparado. Então, eu diria que dentro desses primeiros passos, procure posicionar o seu produto como um produto que tem diferenciais competitivos. Mas eu acho que vale a pena essa menção aí. Boa. Então, sobre primeiros passos, cobrimos tudo? Ou seja, elencando rapidamente. É isso. Vamos lá, a gente precisa ter uma vitrine bem montada. E essa vitrine, ela envolve todos os aspectos digitais, são os assets, os ativos digitais. Então, eu tô falando de rede social, eu tô falando de site, eu tô falando de landing page e assim por diante. Dentro dessa vitrine, é muito importante você saber com quem você quer falar, né? Com quem você quer trocar ideia, com quem você quer conversar na internet. Então, saber qual é o público, eu acho que é muito importante. E eu botaria esse outro ponto, que é, cara, o que eu tenho que é ponta de lança para esse público? Estou me apropriando da frase do meu cliente. O que é ponta de lança para esse público? O que eu vou levar para esses caras que na hora que eles forem pesar essa decisão, eu vou ter um atributo competitivo interessante. Depois que você tem esses pontos bem estabelecidos, aí eu acredito que está preparado para começar a gerar essa demanda e trabalhar ela no comercial, que é o que a gente vai falar, imagino, que agora. Chururu. Aí, vamos lá, né? Recapitulando todo o processo. As pessoas estão lá nas mídias sociais, no Google, nas mídias sociais olhando a vida das pessoas, não sei das quantas e tal, aquela coisa, no Google estão buscando alguma coisa, caiu no asset, olhou, gostou, achou bonito, não sei o que, achou interessante ali, submeteu um formulário e nesse momento caiu para você que está nos assistindo. Caiu para você lá um formulário. Nome, telefone, e-mail, talvez a empresa que a pessoa trabalha, não sei das quantas e tal, caiu para você. E aí, Matheus, agora a gente vai falar de qualificação dessa lead, tá certo? Matheus, me conta mais como é que o cidadão ou cidadã qualifica uma lead. Cara, bom, muito bom. Sabiam que isso é uma coisa muito interessante? Galera, eu tô no front, né? Eu tô no front. Tipo assim, ontem eu tava numa reunião, ontem mandou uma mensagem, uma pessoa mandou uma mensagem assim, Matheus, peguei seu número num grupo de contadores, queria conversar com você sobre marketing. Adoro. Apesar de eu não estar mais no processo comercial, porque hoje a equipe comercial já está estruturada, então tudo isso que eu vou falar com vocês agora já roda, né? Aspas, sem que eu precise estar envolvido no meio. Tem pessoas que fazem cada uma das etapas que eu vou contar aqui pra vocês, apesar de eu já ter feito isso durante muito tempo. Eu converso muito com os contadores ainda. Porque quando alguém indica ainda é o meu número que rola. Entendeu? Então o cara, fala com o Matheus, o cara entra em contato comigo e eu adoro. Um CEO bonitão assim também, eu também ia querer, pô. Cara, você tá maluco. Para com isso. Esse é que você não viu na reunião ficou mais bonito. Vai, segue. Na reunião é melhor. Aí o que acontece? Eu tava conversando ontem com uma indicação, uma dessas, né? Que roda nos grupos aí e tal, a pessoa entrou em contato comigo. Falou, Matheus, é o seguinte, eu quero que o lead já venha pra mim quase fechado. Ela falou assim pra mim. O cara que ele vem aqui pra mim já interessado, eu faço contabilidade, faço BPO financeiro, mas eu quero que ele já caia assim, ó, praticamente assim, mandei a proposta, ele fechou. Eu falei, minha amiga, eu também.
Falei, eu também gostaria muito que isso acontecesse comigo. Mas a verdade é, cara, o mundo é como ele é e não como ele deveria ser. Uau! É genial isso aí. O mundo é como ele é e não como ele deveria ser. Então, assim, vamos lá. Aí entram uns pontos, né? Pô, cara, eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. Esse mês, tava dando uma olhada ontem nisso. Cara, é muito fácil falar, ó, é muito fácil falar sobre o resultado dos outros, é muito fácil falar sobre o investimento dos outros, é muito fácil falar o que os outros deveriam fazer. Então eu vou falar um pouco do que eu tô fazendo, beleza? Porque o meu crescimento, mais uma vez, ele é através da internet. Tá, vamos lá. Olha só o desafio. Ontem eu tava dando uma olhada lá no nosso funil de pré-vendas, que é onde entra lead. Pessoas entrarem em contato com a gente. Isso que você acabou de falar, acontece no nosso site, acontece no Google, né, através do nosso site, acontece no Instagram, acontece através de uma agenda institucional como essa que eu estou fazendo aqui contigo, acontece de inúmeras formas. Isso cai numa ferramenta de CRM, que é onde eu gerencio essas oportunidades. Podemos falar sobre isso depois ou não, senão fica muito longo. Mas, enfim, basicamente, é importante que saibam, cai num software que gerencia essas oportunidades. Até o momento, ontem, dia 23, tinham caído uns 230, 240. Pessoas entraram em contato como um flag 230, 240. Contadoras. Assim como você que está nos ouvindo. Beleza. Sabe quantas reuniões tinham sido agendadas? 70. Beleza. Sabe quantas reuniões aconteceram? 48. Ó a quebra. Pá. Então, assim, a gente começa... Eu estou no momento de escalar. Eu estou no momento de escalar investimento, tá? E sabendo bem os indicadores, o que esperar de cada um deles, eu estou escalando investimento. Olha só que doideira. Acho que eu tava com a taxa de no-show ontem. Na verdade, eu falei 40, talvez... É isso mesmo. Acho que foi 78, aconteceu 40 e pouco. Cara, 40% de no-show, velho. Muito alto. Muito alto. Muito alto. Mas o que acontece? Feriado. Aí as agendas... O feriado aperta o prazo do envio de obrigações acessórias do escritório de contabilidade. Entendeu? Então, assim, eu entendo o que tá acontecendo. Eu tenho plena convicção de tudo que tá sendo construído. Ok? Isso foi construído com base em precedentes de dados. Então, assim, eu sei o número de lead que vai chegar, eu sei o número de reunião que vai gerar, eu sei o número de proposta que vai mandar e eu sei dessas propostas quantas vão fechar. Como que se constrói uma previsibilidade como essa, como você falou lá no começo? Só uma coisa, cara, dados e precedentes históricos. Qual é a vantagem que empresas que até são maiores, hoje eu atendo uma multinacional que é atendida pela Moonflag, todo o marketing dos caras são internos, mas o tráfego pago eles trouxeram pra gente. Por quê? Eles querem a nossa inteligência. Eles querem saber como é que o mercado se comporta de maneira geral. Hoje a gente tem essa inteligência para fornecer, justamente por ter acesso ao mercado de maneira, digamos assim, geograficamente. Pô, tem um cara no Amazonas, tem um cara no Rio Grande do Sul. Então eu sei o que você pode esperar em relação ao lead que vem da internet, em relação a métricas e construção de funil de vendas. Mas a gente já precisa quebrar essa crença de que, cara, o cara já vai chegar pronto para compra, porque ele não vai, porque não acontece comigo. Não acontece comigo. Né? Então, assim, eu tenho um processo comercial que vai de algumas etapas. Matheus, eu não tenho pessoa para meu time de vendas, não tem problema, amigo. Você vai conseguir fazer isso. Porque eu conseguia. Você precisa fazer isso. Exato. Então, o ponto é, não precisa se preocupar, se não tem braço, tá tudo bem. A gente vai te explicar como é que funciona. Mas aí, primeiro ponto, é importante você partir do princípio que vão entrar algumas pessoas em contato com você. Dessas pessoas que vão entrar em contato com você, algumas vão ser boas, algumas não vão ser boas, tá? Dessas que vão ser boas, algumas você vai conseguir trabalhar e conversar e mandar proposta, e algumas você vai vechar. Beleza? Então vamos dar um exemplo claro aqui, pode ser? Exemplo prático é a melhor coisa, né? Você está fazendo uma campanha de abertura de empresa. Você, meu amigo contador, minha amiga contadora, está fazendo uma campanha de abertura de empresa, tá bom? Essa campanha de abertura de empresa, vamos imaginar que você está aqui em São Paulo, né? Uma região, pô, que bomba aqui nesse negócio. Tava vendo uma matéria vindo para cá no carro, da FENACON, que é a Federação Nacional de Contabilidade, falando que nesse ano abriram mais de 2.300.000 empresas no Brasil. Tá? Então é empresa pra caceta que abre. Muita empresa fecha, mas também muita empresa abre. Beleza? Então abre muita empresa. Todo mundo concorda que a abertura de CNPJ é uma oportunidade para o contador já pegar esse cara no início, né? Já fechar uma abertura de empresa com ele e depois já emendar um serviço de contabilidade que ele vai precisar. Ok? Então todo mundo concorda que essa é uma estratégia que existe. Beleza? E muita gente usa. Vamos imaginar que nessa campanha sua de abertura de empresa, você está investindo aí uma grana X, não vem ao caso aqui, mas entraram, sei lá, 10 pessoas em contato, para facilitar a conta, tá? Entraram 10 pessoas em contato com essa empresa de contabilidade que tá lá, ó. O cara pesquisou no Google, abrir CNPJ São Paulo, apareceu o anúncio dele lá. Abra seu CNPJ conosco, tá? Não vou nem entrar nos detalhes se vai ser uma abertura que vai ser cobrada, se vai ser uma abertura que não vai ser cobrada como estratégia de vendas, não vou entrar nesse detalhe, não importa pra gente nesse exemplo aqui. Mas 10 pessoas entraram em contato. Dessas 10 pessoas, vamos supor o seguinte: das 10 pessoas, 5 querem abrir um MEI. Aí já vem a primeira pergunta. Pô, o MEI serve pra você, sim ou não? Tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, beleza? Mas pode ser que você não trabalhe. É o seu caso nesse exemplo. Pô, então 5 aqui não funciona.
ok? Então, mas Matheus, então tá sendo uma porcaria essa campanha, não sei o que, cara. O cara escreveu a abertura de CNPJ em São Paulo. Ele poderia ser um cara que vai abrir uma empresa limitada, um EPP, um ME ou um MEI. Você apareceu na palavra-chave. Beleza? Então você não vai ter um controle absoluto sobre isso. Mas vamos lá que eu vou te explicar o que você vai considerar nesse momento. Mas vamos lá. 5 caras querem de fato abrir um CNPJ, né, num formato que você gostaria de trabalhar, beleza? Só que aí convenhamos, desses 5 caras, você não vai conseguir fazer uma reunião com todos, não vai conseguir mandar uma proposta para todos. Porque muitas vezes, cara, sabe qual é o desafio? O cara tá muito envolvido operacionalmente, o contador, né? Ele tá recebendo esse contato, mas esses 5 que estão dentro do perfil dele, primeiro, para ele descobrir esses 5, ele tem que entrar em contato com os 10. Fechou? Então tem que haver uma certa priorização no atendimento ali. O que muitas empresas de contabilidade estão fazendo, Moacir, é colocando a pessoa interna no escritório para absorver esse trabalho de pré-vendas. Eu tenho vários clientes fazendo esse movimento. E a gente ajuda eles a fazerem isso. Justamente dando orientações, tem manual, tem playbook, tem uma porrada de coisa que a gente fez para, tipo assim, educar esse cara sobre como ele deve fazer essa abordagem. Mas tem muitos escritórios que ainda é o dono da empresa que está fazendo isso. Quanto mais ligeiro o cara for nesse momento, você sabe bem disso, né, melhor vai ser o resultado dele. Mas o ponto é, ele vai ter um esforço comercial de entrar em contato com os 10 para identificar que 5 são bons para ele. Beleza? Só que você concorda comigo que ele vai mandar 5 propostas, vai conversar com 5 pessoas, mas ele não vai fechar todos? Ok? Então imagina que ele feche um. Um de 5, 20%. Beleza? Então 20% daquilo que estava dentro do ICP dele, ele fechou um. Ok? Só que ele teve que fazer contato com 10, talvez fazer 3, 4, 5 reuniões para fechar um. Existe um esforço comercial aí. Existe um esforço comercial aí que não pode ser tirado dessa conta. Só que aí o que acontece? Ainda não é uma informação que ele vai usar, não vai servir para muita coisa ainda essa informação. Só que depois do primeiro mês, né, ele conseguiu esse resultado. No segundo mês, se foi algo parecido, ótimo, tá dentro de uma expectativa. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Se em 6 meses esse cara recebeu, sei lá, o mesmo montante de leads mês, conseguiu falar com o mesmo tanto de pessoas, conseguiu fechar um número de propostas que foi semelhante, você concorda comigo que ele começa a criar um precedente? Ele começa a criar um padrão de comportamento? Faz sentido isso? A famosa palavra benchmark, né? É isso. Cara, então assim, e aí você que tá nos ouvindo, é muito importante, galera, que vocês tenham essa visão. Você não vai ter todas as respostas no primeiro momento. Mas aí pensa comigo, olha só que como isso tudo começa a ficar mágico e muito valioso. Pô, eu fechei um cara de 5, mas cara, por que eu não fechei esses 4? Aí você começa a aprender no processo. Pô, eu não fechei porque o cara queria abertura gratuita. Não importa se eu concordo ou não com ele, mas vamos imaginar que muitos deles eu tô perdendo por causa disso. Eu começo a criar uma possibilidade de ter um plano de ação para contornar essa objeção. Pô, eu perdi porque o cara queria. Essas informações desses caras que eu tô perdendo começam a se tornar tão ricas quanto o cara que eu tô ganhando. Porque aí eu vou melhorando esse processo. Lembra que é uma coisa nova, a maior parte das pessoas que estão nos vendo. Então, saber o que tá faltando pro êxito é tão importante do que o resultado de vendas. Então, além de nesses 6 meses ou 3 meses, não importa, dá um período de teste para isso. Você vai ter tantos dados, cara, que vão enriquecer tanto o teu processo comercial, que vão profissionalizar tanto, que, bicho, tipo assim, você vai conseguir a partir dali criar uma estratégia que já possa ter um controle e uma previsibilidade, que é o que todo mundo aqui tá sonhando em ter. Entendeu? Mas isso não vai acontecer do dia para noite. E aí essa é a famosa taxa de qualificação, que eu acho que tem pouca gente falando sobre isso, mas só quem tá realmente no front consegue entender a importância disso. Não importa. Pensa o seguinte, o número de vendas que você faz não quer dizer que a sua estratégia tá boa ou ruim, é muito relativo. Acabei de falar para vocês, recebi 230 pessoas, 70 reuniões foram agendadas, em torno de 40 a 50 aconteceram. Isso é bom ou é ruim? Depende. Qual o objetivo que eu tô caminhando? Mas o ponto é, eu tenho dados para saber que, no mês passado, o no-show aqui, que é o... O que é o no-show para você que tá me ouvindo e não sabe? Eu marquei uma reunião com você e você não apareceu. Isso é um desafio de quem trabalha com a internet constante. Mas às vezes para você isso é uma coisa tão distante, né, que na verdade você precisa ainda começar desses primeiros passos que a gente tá colocando aqui. Beleza? Então acho que o ponto importante de qualificação é esse, cara. É entender que, na verdade, faz parte do business. Qualquer pessoa que trabalhar com isso vai precisar dominar esse tipo de métrica. E é o que vai profissionalizar a tua área comercial e talvez até mesmo fazer dela uma fortaleza para tua empresa. Faz sentido, Maurício? Se você tem muito conhecimento sobre isso, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa visão que eu coloco, que eu acho que é uma visão importante. Não, fantástico. Eu tô morrendo de vontade de saber se a galera vai assistir ou vai ouvir. Porque eu acho que um podcast desse aqui, ele poderia ter vários recursos, inclusive a gente poderia botar na própria tela um funil, que é o que você está falando, com todos os benchmarks, ou seja, isso aqui, galera, não é uma coisa que foi criada nesse momento. Isso é mais velho do que cagar para trás, tá certo? Ou seja,
quantos formulários são submetidos, quantos agendamentos são feitos, quantos no-shows, qual é a média disso tudo? Esse benchmark é isso, do mercado. Ou seja, para você que está no Rio Grande do Sul, para um amigo que está no Pará, outro que está em Minas Gerais comendo queijo, os números são os mesmos, mais ou menos, né? Então, assim, no fim das contas, quando você tiver a previsibilidade que o Matheus falou, ou seja, nos últimos 6 meses, quantas demonstrações eu fiz, quantas eu fechei? Ah, 20%, é 20%? Beleza. Aí você vai buscar esse benchmark na internet e você vai olhar, pô, eu fecho 20%, mas o benchmark, eu tava achando que é bom, né? Aí, só que o benchmark é 40%. Assim, porra, qual que é a merda que eu tô fazendo? Ou então, sabe? É Ou isso. então, você tem 2 pessoas no nosso escritório que vendem. Você é seu sócio. Aí você vende 40% e o seu sócio vende 15%. Fala, qual a merda que o meu sócio tá fazendo? Eu vou procurar saber. Exato. Óbvio. Né? Mas é bem por aí mesmo. E assim, vale a pena comentar aqui pra vocês, gente. Pô, cara, a Monflag é uma empresa que começou há 3 anos atrás, faturando R$ 2.600 por mês. Meu, assim, honestamente falando pra vocês, eu acho que a gente tem... tira um pouco do lance do... Ah, mas eu sou escritório de contabilidade. Ah, mas... Cara, posso falar uma coisa pra vocês? De verdade, todo lugar tem profissionais e amadores. Pô, segmento jurídico tem profissionais e amadores. Segmento médico tem profissionais e amadores. Qualquer lugar que exista um ecossistema vai ter pessoas que vão adotar um caminho ou outro. Então o lance é o seguinte, a gente quando começou uma agência de marketing, eu lembro muito bem de ir para um evento de agências de marketing. Depois de um tempo já de ter aberto uma agência, fui num evento. Cara, eu lembro que o cara começou a perguntar, quem tem uma agência de marketing com mais de 5 colaboradores, mais de 10 colaboradores? Na época que chegou mais de 20 colaboradores, ficou eu e mais um cara que levantou a mão, tipo assim, de 200 pessoas que estavam presentes. E eu tomei um susto com aquilo. Eu falei, caramba, eu abri empresa tem 2 anos na época. E, tipo assim, se eu tô aqui nesse range, quer dizer que a galera não tá crescendo. Então, putz, cara, isso pode ser um problema? Não necessariamente, cara. Não vou olhar pra como que as pessoas estão nivelando o negócio dela. Eu vou olhar pro que eu quero. Então, eu só quero colocar um ponto pra você que é, primeiro, às vezes você começa a ouvir esse monte de termo. É normal que, se você não está acostumado com eles no dia a dia, você não vai entender tudo. Do mesmo jeito que quando você explica para um cliente o que é DCTF, o que é FD, o que é alíquota de imposto e tudo mais, vai existir uma distância entre o seu cliente e você. O ponto é muito importante você entender que isso é acessível para você, primeiro ponto, tá? Que basta você separar um tempo para dedicar para isso, você consegue performar. Cara, assim como eu, que não tenho nenhuma genialidade, que trabalhava no escritório de contabilidade, comecei com isso 3 anos atrás, faturando R$ 2.600, primeiro momento sem tirar salário, 3, 6 meses sem tirar nenhum real. Até hoje a gente realmente evita tirar altas retiradas, a gente reinveste tudo no negócio, a gente realmente quer fazer esse negócio um negócio significativo para o mercado de contabilidade. Então eu acredito que você, assim como a gente, tem que acreditar no seu taco. Tipo assim, cara, você tem condições plenas, porque o que eu tô falando aqui pra você, eu já vi muitos escritórios fazer, então por que você não faz também? Cara, não tem porquê não. Então, assim, eu vejo que tem muita crença, Malcir, por isso que eu tô tomando a liberdade de mencionar isso, tem muita crença, mas isso serve pra fulano, isso serve pra você que é de marketing, Matheus, isso serve pro Malcir que é da Company Hero, é software. Não, isso serve pra você, porque eu já vi escritórios de contabilidade trabalhando nos mesmos modos operantes que eu tô colocando aqui. E se, cara, tem algumas empresas de contabilidade que fazem isso, por que a tua empresa não pode fazer? Cara, não tem porquê, não pode fazer. Então, assim, tudo tá no ponto, qual é o lado qual a banda que você tá. Como eu disse, tem gente que vai estar disposto, né, a fazer isso, tem gente que não vai estar. Cara, não quer dizer que não é acessível para ti. Então, acho que é bem importante colocar esse ponto aqui, porque muitas vezes eu vejo muita galera colocando distância entre esse tipo de estratégia que nós estamos mencionando aqui e o dia a dia dos caras. E, na verdade, assim, acho que a distância está muito mais na cabeça do que exatamente no que tem que ser feito. Porque a gente sabe que é um passo de cada vez, né, velho? Um passo de cada vez. É isso aí. Então, do ponto de vista do que impede o amigo ou amiga ali de crescer do outro lado, obviamente a gente tem ali, ou seja, os sabotadores nossos ali no processo, né? A gente tem uma qualificação mal feita, que a gente sabe que não é um privilégio ser o contador de não fazer uma qualificação bem feita, isso é uma desgraça no mundo, de uma forma geral, assim, o cara não conseguir qualificar as leads que vêm do inbound do jeito certo. É isso. É um câncer no mercado, de uma forma geral, né? É isso. E aí a gente tem alguns outros, talvez, né? Alguns outros implicadores aí. Eu diria, na verdade eu já antecipei um pouco disso, né? Mas, por exemplo, você está falando de ter um processo de qualificação, né? Que envolva aí uma certa velocidade, que envolva uma certa agilidade. Então o cara entrou em contato, tem que ser rápido, não tem jeito. Eu vejo a ausência de
como pode dizer, você tem que antever algumas coisas. Então, o cara entrou em contato contigo, bicho, você já tem que saber como é que você vai abordar ele, quais são os diferenciais competitivos, o que você vai levar de solução para esse cara. Então, essa falta de planejamento, às vezes, faz o cara ficar meio barata tonta na hora que entra alguém em contato com ele. Então, eu acho que são implicadores e construir um processo voltado para vendas. Boa. Construir um processo voltado para vendas. Aí, o conceito de CRM, que é tipo assim, o conceito de funil de vendas que é o que a gente acabou de falar. Eu acho que esses pontos que são mais atrelados ali pro comercial, eu vejo que são negligenciados, enquanto muitas vezes o cara tá preocupado com quantos seguidores ele tem na página. Com certeza. Métricas de vaidade. E aí, galera, o negócio é mais ou menos o seguinte. Normalmente, a gente veio de mais uma vez, a gente já sabia disso antes de começar as entrevistas, mas a gente entrevistou a galera e a maior parte esmagadora das empresas de contabilidade, quem faz a venda é o próprio contador, né? Então, assim, se você quer vender mais, você precisa começar a repensar nessas coisas. Uma outra coisa que você tem que repensar é o seguinte, se você ainda não é afiliado da Company Hero, abestada, se afilia, velho. Eu vou deixar pra você, vai ter um link aí embaixo pra tudo que é lado, link aparecendo. Se afilia, porque aqui não apenas escritórios virtuais, mas seguros pros seus clientes e tal. É um negócio de louco. Fala com o nosso time, velho. Ou seja, a gente pode te ajudar sem custo adicional pra você, nada, simplesmente pra você. Valor agregado, lembra que o Matheus estava falando? A gente vai ajudar você a entregar mais valor agregado para os seus clientes sem custo adicional para você ficar com a cara mais bonita no processo. Uma cara que nem o do Matheus, assim, ó. Podia ser um podcast sobre como ser modelo na cidade de São Paulo, mas não, a gente está aqui falando de marketing digital. Bichão, obrigado. Eu que agradeço, cara. Coraçãozinho de novo. Coraçãozinho. Foi lindo. Muito bom a gente estar aqui. Pô, de verdade, eu espero muito ter contribuído. De verdade, espero que a gente consiga colocar uma sementezinha aí na cabeça de quem nos viu e que com certeza, eu imagino que esse é um assunto que vai ainda se desenvolver muito, tanto aqui no podcast quanto aí no mercado de contabilidade. É isso. Se você curtiu, me conta, vai aparecer o bicho aí na tela, vem falar, trocar uma ideia comigo. E assim, sugestões de assuntos são super bem-vindos, como eu disse, a gente vai trazer educação funcional para esses contadores fantásticos, lindos, maravilhosos, que querem fazer tudo incrível. Vai aparecer aqui no Me Conta Mais. Beijo enorme, simbora. Valeu, gente. Até mais.